O governo abaixou a taxa Selic. O governo aumentou a taxa Selic. Mas afinal de contas, o que é a taxa Selic? O que ela impacta na sua vida? O que ela impacta nos seus investimentos? Nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre essa tão polêmica taxa. Então solta a vinheta e bora pro vídeo. Salve galera, eu sou o Tomzera e antes de mais nada, já se inscreve no canal, deixa aquele like, porque isso ajuda muito a gente a trazer conteúdo de qualidade para vocês, beleza? Também não esquece de ativar o sininho, porque isso mostra todos os vídeos novos que a gente tem para vocês. Bora lá! Certamente você já escutou de algum jornalista a seguinte frase: o governo aumentou a taxa Selic, o governo diminuiu a taxa Selic. E aí você parou e pensou: o que é a taxa Selic? Como ela funciona? Quem que define? Eu vou separar em 3 blocos para vocês para explicar isso. O que é a taxa Selic? O que ela impacta na sua vida e o que ela impacta nos seus investimentos. Tranquilo? Vamos lá. O que é a taxa Selic? A taxa Selic é a taxa base de juros da nossa economia. E quando eu falo isso, é porque ela impacta todas as outras taxas de financiamento, de empréstimo e de aplicação financeira. Ou seja, ela influencia todas as demais taxas. Quem que define ela? O Banco Central na reunião do Copom. O Banco Central define: eu quero que a meta da Selic seja 3%, que nem na última reunião. E o que ele faz? Ele pega e atua no mercado de títulos públicos para fazer com que a taxa efetiva seja essa meta que ele definiu. 2 coisas importantes que você tem que saber sobre a taxa Selic: que ela não é a taxa que você vai ter de empréstimo no banco e que todo país tem alguma taxa Selic base, no caso, alguma taxa básica de juros para aquela economia. Segundo tópico: o que a Selic impacta na sua vida? E aqui eu vou separar em 3 para vocês poderem entender melhor o que ela impacta. Eu vou separar em economia e crédito, inflação e dólar. Beleza? Vamos lá. Primeiro tópico, economia e crédito. Quando os bancos emprestam dinheiro uns para os outros, eles dão como garantia títulos públicos. E o que isso implica? Que a Selic está dentro desse pacote. Ou seja, quando o governo sobe ou desce a Selic, ele está impactando os empréstimos entre os bancos, ou seja, a captação de dinheiro dos bancos. E o que isso impacta para você? Imagina que é assim: se o banco capta o dinheiro de forma mais barata, a tendência é que ele passe essa quantia que ele ganhou para você. Ou seja, que você tenha crédito mais barato para financiamento, para empréstimo, entendeu? E o que o governo tem em intenção de fazer isso? Estimular a economia. Se o banco capta juros mais barato, você tem um financiamento mais barato, empréstimo mais barato, isso em tese estimula o consumo das pessoas, ou seja, estimula a economia. Ou seja, quando o governo fala que está baixando a taxa Selic, ele está dando um recado para você. Fala: meu filho, compra, vamos consumir, vamos estimular a economia. Mas nem sempre é isso que acontece, beleza? Quando a Selic sobe, é o contrário, porque ele está desestimulando a economia. O crédito fica mais caro, consequentemente o banco passa um crédito mais caro para você e você vai pensar 2 vezes na hora de pegar esse crédito ou não. Tranquilo? Segundo ponto, inflação. Por que inflação? No primeiro tópico, como eu expliquei, o governo tem em mente, quando ele baixa ou sobe a taxa Selic, dar um estímulo na economia. Quando a Selic baixa, ele quer estimular a economia, e quando a Selic sobe, ele quer esfriar a economia. E o que isso impacta a inflação? Quando o governo baixa a Selic e estimula a economia, você tem uma elevação na demanda, e o que acontece? Em geral, os preços sobem para acompanhar essa demanda. Em tese, a inflação sobe também. Beleza? E ao contrário também. Por exemplo, a Selic sobe, na maioria dos casos, é para controlar a inflação. Como a gente teve no passado, uma inflação muito alta e, consequentemente, uma subida da taxa Selic para poder controlar essa inflação. Terceiro tópico, dólar. Tomzera, como assim a Selic influencia o dólar? Funciona da seguinte forma, meu querido. A Selic, ela influencia diretamente o juros real do país. Por quê? O que acontece quando o governo baixa a Selic? À medida que o governo baixa a Selic e o nosso juro real fica mais próximo do juro real da economia norte-americana, o investidor pensa dessa seguinte forma: por que eu vou investir no Brasil, sendo que a taxa de juros lá é tão baixa quanto aqui e o risco lá é maior? Eu não vou investir lá. Eu vou pegar esse dinheiro e vou investir aqui. Ou seja, você tem uma fuga de dólares nesse sentido. No sentido de ele tirar o dinheiro que tem investido aqui para investir lá. Último ponto. O que a Selic impacta nos seus investimentos?
De forma geral, existe uma movimentação entre renda fixa e renda variável quando a Selic é mexida para cima ou para baixo. Explico. Quando a Selic sobe, existe uma migração de renda variável para renda fixa. E quando a Selic cai, existe uma migração de renda fixa para renda variável. Por quê? E eu vou explicar nos temas abaixo. Na renda fixa, a gente tem um ativo que é muito impactado, que são os títulos do Tesouro Direto, alguns deles atrelados à Selic. Ou seja, quando a Selic cai, cai a remuneração do Tesouro. E o que acontece? Você é remunerado de forma menor. Antes era 10, baixou a Selic, foi para 8, baixou a Selic, foi para 5. Ou seja, vai caindo quanto rende aquela aplicação. Tranquilo? Outro ativo que é influenciado direto pela queda da Selic ou pela subida. CDBs, LCIs. O que acontece? Esses ativos são remunerados, tem o lastro dele remunerado ao CDI. O CDI, ele anda de mão dada com a Selic, ou seja, a Selic caiu, o CDI caiu, o Selic subiu, o CDI subiu. O que acontece? Quando você baixa a Selic, você está abaixando o CDI, você está abaixando a remuneração daquele CDB que você tem. Então, se o CDB remunera CDI mais 3%, e antes o CDI era 4, agora é 3, você está perdendo rentabilidade nesse ativo, tranquilo? E o último ativo que eu vou falar para você que a Selic impacta na renda fixa é a poupança. Para quem não sabe, a poupança tem a rentabilidade dela atrelada à Selic. Segundo, renda variável. Muita gente imagina que a Selic não impacta a renda variável, o que é uma completa bobagem. Por quê? Vamos citar como exemplo os fundos imobiliários. Alguns fundos imobiliários têm a sua rentabilidade atrelada ao CDI, apesar que muita gente não sabe isso. O que acontece? Selic caiu, CDI caiu, a rentabilidade do seu FII também vai cair. Ele está diretamente ligado à Selic. Segundo ativo, ações. O que acontece e por que a Selic impacta as ações? Pensa da seguinte forma. Várias empresas têm as suas dívidas atreladas à Selic. Ou seja, a Selic caiu, vai cair o endividamento da sua empresa também. E o que acontece? Quando a empresa tem uma redução no seu endividamento, ela tem um capital que ela não tinha antes para poder fazer novos investimentos, inovações, abrir novos mercados e por aí vai. Ou seja, em geral você vai ter um aumento da lucratividade da empresa e consequentemente isso vai refletir no preço das ações, de maneira provável. Tranquilo? Para finalizar, coisas que você tem que saber sobre o futuro da Selic. O nosso país, ele tem uma tendência de queda na Selic ao longo do tempo. Se você pegar no governo Dilma, você vai ter uma Selic muito mais alta e agora a gente está no menor nível histórico da Selic no nosso país. Qual que é a previsão daqui para frente para a Selic? Pelo Boletim Focus, a tendência é a Selic cair mais ainda. Por quê? Porque a economia não está reagindo por causa do coronavírus. E o que o governo vai fazer, muito provável, é que haja mais um corte na Selic para tentar dar mais um estímulo na nossa economia. Então, se você ficar muito antenado no mercado financeiro, é bem provável que você escute nos próximos tempos que a Selic caiu de novo, por menor nível histórico dela neste país. Esse foi o vídeo sobre a taxa Selic. Espero que eu tenha selecionado todas as suas dúvidas. Caso não tenha, escreve aqui nos comentários qualquer dúvida que você tenha que a gente te responde. Também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, por favor. Fica aqui o meu abraço e valeu!